Queridos, eu quero com alegria compartilhar com você, em alguns minutos, o privilégio que tive de ser um dos missionários voluntários no barco chamado O Missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Nós preparamos aí um PowerPoint, a nossa mídia vai poder projetar para os irmãos, e os irmãos vão poder ver aí um pequeno relatório que nós tivemos o cuidado de preparar para compartilhar com você e com aqueles também que estão nos vendo por meio da celebração online, porque isso é importante. E nós ali desde o dia 9/6 ao dia 14 estivemos participando desse projeto missionário, do barco missionário. Pode passar para o próximo slide. O barco missionário, irmãos, ele há 16 anos que abençoa as comunidades ribeirinhas e foi idealizado pela Convenção Batista Brasileira e encabeçado pela Junta de Missões Nacionais. Cada viagem desse barco, irmãos, ele leva aproximadamente 30 voluntários, mais os missionários da tripulação. São aproximadamente 40 pessoas, juntando entre voluntários e equipe ali que trabalha, entre o comandante do barco, a sua equipe de apoio, cozinha, toda uma estrutura, é um barco todo equipado para acomodar voluntários e que tem feito um trabalho belíssimo. O barco é o instrumento, quem faz o trabalho são os missionários, amém, irmãos? Amém, irmãos? A missionária Germana sempre enfatizava isso, ela e o pastor André, eles lideram esse trabalho. Irmãos, a Amazônia, não apenas em Manaus, mas a Amazônia inteira, são cerca de 170 comunidades, e estima-se que cerca de 6 mil, na verdade, não é nem 170 comunidades, são mais de 30 mil comunidades. Essas 170 é o que o projeto consegue abençoar. Mas a Amazônia inteira, não apenas em Manaus, mas toda a Amazônia, estima-se que há mais de 30 mil comunidades ribeirinhas, entre comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas. Dessas daí, o projeto tem alcançado cerca de aproximadamente 170, mas ainda há, se você certamente você se espanta com a informação, cerca de 6 mil comunidades dessa não alcançadas. E preste atenção, não é não alcançadas apenas no sentido do projeto, é não alcançadas pelo Evangelho. Pastor, tem certeza? É isso mesmo, pessoas que sequer têm a oportunidade como você de estar assim num santuário, no templo, para cultuar. Comunidades que nunca ouviram falar sobre Jesus, não foram apresentadas a Jesus. E eu estou falando do Brasil, o Brasil que poucos conhecem, e que pela bondade de Deus eu tive a oportunidade de conhecer um pedacinho, mais uma gotinha, uma estrada. Viajamos ali cerca de 18 horas, e aí eu imaginei, eu estou no meio do Amazonas, né? E aí no outro dia de manhã, para frustrar o coração da gente, a missionária abre o mapa e disse: olha, a gente saiu daqui de Manaus e a gente está aqui. Mas não dava assim 5 centímetros de régua, sabe? Eu disse: como que pode? 18 horas. Porque a Amazonas é imensa, irmão, muito grande. E os desafios são muito grandes. Mas lá existe um Brasil que não é alcançado. A maioria dos municípios, por exemplo, do estado da Amazonas, só se chega por barco, irmão. Não se chega por via terrestre, por carro de estrada. Muitos deles, a estrada é fluvial, é o rio. Barcos que fazem transporte de pessoas, de cargas. Essa é a realidade, e que aquelas pessoas, da maioria das vezes, só são lembradas no período, como você já sabe, das eleições. São visitadas pelas autoridades nesse período ali, né? E lá estão os batistas brasileiros, lá estamos nós, amém, irmãos? Amém? Os irmãos para interagir, amém, irmãos? Lá estamos nós, irmãos, porque os missionários lá estando, são 217 missionários batistas, que são ligados a juntas, porque a junta, o pastor Fernando Brandão, quando era executivo, sempre lembrava, a junta não tem missionário, irmãos. Quem tem missionários são os batistas, amém, irmãos? A junta coordena o trabalho dos missionários. São 217 missionários só servindo na Amazônia, não apenas em Manaus ou no estado, na Amazônia, mas na Amazônia inteira. E isso por meio de quem? Do povo batista, do povo que entende que a pregação do Evangelho, ela vai além das nossas 4 paredes, que a pregação do Evangelho, ela precisa alcançar a todos de forma simultânea. E assim tem sido feito, irmãos.
Esses 217 missionários nos representam e têm a oportunidade de receber voluntários no barco durante o ano inteiro. Pode passar para o próximo? Vamos para o próximo? E eu queria expressar a minha gratidão a Deus, primeiro pela sua vida, que esteve interagindo, orando e semeando conosco. Irmãos, esse é um projeto voluntário. O que significa isso, pastor? Significa que quem deseja ir é bem-vindo. Sendo batista, você procura a liderança da igreja, é orientado, tem toda a orientação, mas esse projeto, cada pessoa arca com custo para estar ali. Como é qualquer projeto missionário de missões mundiais, missões nacionais. Todos os projetos que eu participei, é assim que funciona. Mas já desde minha primeira experiência, que Deus me deu a estratégia e a sabedoria e a credibilidade de ter pessoas que acreditam nisso e que investem nisso. E nós criamos um grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp, pouco menos de 30 pessoas estiveram interagindo, mas outras pessoas que não entraram no grupo disseram: pastor, eu não estou no grupo, mas eu estou orando pelo Senhor todos os dias, mais de uma vez por dia, e pessoas de fora. Som. Vamos lá. Que estiveram orando por nós, não apenas por mim, mas pelo grupo. Fizemos uma sexta-feira antes, um momento de oração com a igreja, um culto de comissionamento, e eu quero louvar a Deus por sua vida, que esteve ali interagindo conosco por meio do grupo. E no próximo slide, irmãos, eu quero agradecer pela generosidade de amigos, familiares, irmãos em Cristo, porque nós somos abençoados por 15 famílias, 15 pessoas que representam famílias, que contribuíram com cerca de 65% do custo total ou do investimento. Amém, irmãos? Porque para a obra missionária não existe custo, existe investimento. Amém, irmãos? 65% desse valor investido para que eu pudesse participar do projeto. É um custo para alguns alto, mas não é tão alto assim, tendo em vista dormida, alimentação, transporte, mais a passagem aérea para Manaus, da onde nós embarcamos do porto, deslocamento até Cuiabá, e pela graça de Deus eu tive essas pessoas, essas famílias, abençoando a minha vida diretamente, abençoando o projeto. Dessas 15, 2 pessoas da minha família pessoal, família de sangue, uma pessoa não crente, amém, irmãos? Mas que acompanha o ministério pastoral do pastor Anderson, e que todas as vezes se coloca à disposição. Nós tivemos um pastor de uma outra igreja batista, que recebeu a mensagem nessas muitas que eu mando, entrou em contato comigo para saber melhor, e disse: Anderson, conta comigo. Não apenas esteve orando, mas semeou na minha vida, na vida do projeto. Eu tive 6 irmãos de outras igrejas, irmãos, igreja não IBJ, e tive 5 famílias da igreja local, da igreja que eu sou pastor, ofertando diretamente para isso. Eu preciso fazer essa menção e esclarecer para alguns de que, tanto para o Rio Grande do Sul, quando eu fui o ano passado, tanto nesse momento, em momento nenhum nós pesamos para a igreja. Embora que essa igreja, certamente, haverá uma oportunidade, que eu estarei no projeto missionário 100% mantido por essa igreja. Eu sei que é difícil dizer amém para alguns, porque eu não fui passear. Eu abri mão de passar o dia do namorado. Quem é namorado jantou com a sua namorada em casa. Eu abri mão da minha igreja, inclusive. Foram 14 dias dormindo confortavelmente, mas fora da minha caminha. Eu queria que essa igreja entendesse isso, porque me alegra muito ter essas pessoas comigo, mas eu ainda percebi que eu vou precisar trabalhar muito para que a igreja entenda o que significa ter o seu pastor na Amazonas, o que significa ter o seu pastor no Rio Grande do Sul, quando de bota e encarando ali. É importante, e eu louvo a Deus pelas orações, é importante, e eu louvo a Deus pela igreja se orgulhar, mas existe um caminho árduo ainda para a gente caminhar, no que diz respeito a entendermos que é necessário que a obra missionária não se faz só com oração, ela se faz com recurso. E louvado seja Deus por essas vidas, e louvado seja Deus porque Deus tem me dado essa visão. Eu compartilhei com um amigo pastor o convite. Sabe o que foi que ele disse a mim? É muito caro.
E eu fico me perguntando, o que é caro para missões? O que é caro para missões? Pela bondade de Deus, desde 2010 que eu sou voluntário em projetos missionários. Nunca deixei de pagar a minha água nem a minha luz, porque precisei investir no projeto missionário. Amém, irmãos? Quero dizer você que ofertou, que as suas ofertas abençoaram um pastor no dia do pastor. Que eu fui num culto lá, e naquele dia do pastor, que eu estava fora da igreja, que meu filho Daniel lembrou, pai, é o segundo ano seguido que o senhor no dia do pastor não está na igreja. Porque meu filho lembrou que no ano retrasado, o ano passado, na verdade, no dia do pastor eu estava no Rio Grande do Sul, e aquilo alegrou muito meu coração, porque eu sei que eu estou marcando a vida do meu filho, eu sei que meu filho está vendo isso. E eu fui ali e disse assim, se eu chegar lá e aquele pastor não receber nenhuma honra, eu vou honrar. E eu fui desafiado por Deus, compartilhei isso quarta-feira, faço isso sem constrangimento, a honrar ele com parte de uma oferta da oferta que eu tinha recebido. E eu quero dizer a você que ofertou, que em cada congregação que eu passei, igreja, foi semeada uma oferta de amor, generosa, para que a igreja local fosse abençoada pela sua oferta. Então você que ofertou, Deus te abençoe, Deus multiplique no teu celeiro. Você que orou, Deus te abençoe também. Essa palavra é uma palavra pedagógica, essa igreja. A igreja do Jardim tem o privilégio de ter um pastor missionário. Certa vez alguém duvidou da minha vocação pastoral, e eu vou completar 8 anos de ministério só aqui. Daqui a pouco eu faço 15 de consagrado. Na verdade, eu sou um pastor, estou pastor, e Deus me deu a alegria de ser um pastor missionário. Amém, irmãos? Que não olha apenas para o crescimento dos bancos, que estão muito vazios hoje aqui, mas que entende que a obra missionária se faz em Jerusalém, se faz em Samaria, salto do céu, se faz na Judeia, lá nos ribeirinhos do Amazonas, e se faz nos confins da terra. Amém, irmãos? De forma simultânea. Esse coitadismo de igreja pobre que não pode, a igreja que eu sou pastor, ela não vai sofrer dessa doença. Enquanto eu for pastor dessa igreja, eu vou trabalhar, me esforçar e me apresentar cada vez mais como voluntário. A única pessoa que pode impossibilitar de eu participar chama-se Magda Alves de Lima das Neves. E mesmo às vezes, quando ela não se agrada, eu ignoro ela ficar chateada e vou me embora assim mesmo, porque eu estou indo para a obra missionária. Depois passa, depois ela se orgulha e está tudo certo. Eu não estou indo para o pagode, eu não estou indo para o futebol, eu não estou indo. Se você prepara, conheceu o que, pastor? Em Manaus? Pouquíssima coisa, não tive tempo. Poderia, mal nenhum nisso. Mas eu louvo a Deus por essas pessoas e convido você a não ficar de fora dos próximos, amém? Como assim, pastor, vai ter próximo? Vai, não vai demorar muito não, tenha certeza disso. Em nome de Jesus, amém, irmãos? O próximo slide aí, Everson, me ajuda aí. Comunidades que nós passamos, enquanto eu estou falando, você está vendo algumas fotos, você já viu muitas fotos, mas há visitantes. Vila Nova, Capiranga, Patauá, Vila da Águia, Jatuarana, Macumirim, Tupé. Então, essas foram as comunidades que eu lembro que nós visitamos. E como funcionava, pastor? Viaja de noite, chega na comunidade de manhã, a gente desce, o barco é tudo. É lugar para atendimento odontológico, o barco tem a mesma estrutura baseada na carreta. A carreta, na verdade, foi baseada no barco, aquela outra estrutura odontológica. Então, no auditório do barco, ele é consultório, ele é refeitório, ele é bastante coisa ali. E ali nós podemos atender, descemos para a comunidade, fazemos atendimento, atividades com criança, evangelismo porta a porta. Às vezes precisamos pegar o transporte local, literalmente, que é os botes, é assim que eles chamam, está aí a foto, os botes, nós chamamos barco aqui, aqueles barcos pequenos eles chamam de bote, e para podermos chegar nas localidades, tive a oportunidade de conhecer 2 tribos, uma delas não foi permitido fazer o registro de vídeo, de foto, por questões diversas, que não convém aqui, a gente respeita, mas na segunda, é uma comunidade indígena que recebe inclusive turistas, enfim, e que a missionária abriu a porta ali daquela comunidade recentemente, fui recebido ali pelo cacique, com todo o cerimonial, tive o direito de ser pintado, e aí os mais espirituais, pastor, cuidado, que isso é questão espiritual, vai orar, irmão, em nome de Jesus, deixa da tua bobagem. Quando a gente chega num lugar como esse, irmãos, a gente precisa entender e respeitar a cultura deles, porque senão eles não vão nos ouvir e respeitar a nossa fé. Por isso que a gente precisa ir. Que às vezes a gente fica muito limitado. Eu estou falando isso que eu sei que para alguns, sabe, aqueles mais consagrados, mais santos assim, aqueles mais do monte, aqueles mais da oração
Ah, o pastor se pintou isso aí, ó, isso aí pode ter alguma coisa espiritual, pode atrair alguma coisa ruim assim. Sabe o que atrai coisa ruim? É você não entender a visão missionária. E pela graça de Deus, Deus tem nos dado essa visão de conduzir a Igreja Batista no Jardim a ser uma igreja missionária, amém, irmãos? Certa vez eu disse isso a um pastor aqui num culto, ele achou que ele quis me retrucar. E os irmãos sabem que eu tenho sempre, né, Bruno, o direito de tréplica, não é assim? E aí eu disse para ele que a Igreja do Jardim sempre foi missionária. E ela é tão missionária que ela foi direcionada por Deus a trazer lá de Pernambuco, há 8 anos atrás, um pastor com um coração ainda mais missionário. E essa missão, irmãos, ainda não está realizada. Temos muita experiência, carreta, mas Deus ainda vai fazer muito mais através da nossa vida. Muito mais. Por isso eu quero terminar esse momento de compartilhar. Eu acho que tem alguns vídeos, né, Everson? A gente tem alguns vídeos e depois eu volto para o PowerPoint aí. Ou quer fazer o contrário? Vamos para o... Já saí, né? Aí o pastor não sabe o que quer. Vai no vídeo, Max? Então vamos no vídeo, depois a gente bota o último slide, Max. Tem alguns vídeos rápidos, vídeos dos missionários, vídeos da atividade, para aqueles que estão acompanhando o culto junto conosco, visitando, possam interagir um pouco. Pode ir soltando aí, Max, eu vou identificando. Esse de amarelo com toda a desenvoltura chama-se Pastor Anderson. Nós, 3 pastores, fomos desafiados a trabalhar com criança porque era um barco só de homens. 2 mulheres apenas que trabalhavam na equipe médica, praticamente. E aí nós tivemos que se virar nos 30, irmãos. Aprendi a cantar Grande e Largo, o amor de Jesus é grande e largo. Fizemos isso nas 7 comunidades, cantando o amor de Jesus é grande e largo, né? E foi uma experiência muito boa, assim, que me abençoou muito, inclusive me abençoando com internet para interagir com você. Porque como eu trabalhava na escola, nas escolas tem internet, as professoras gentilmente me cediam e ali eu conseguia rapidamente mandar foto e vídeo. Quando eu chegava no barco, alguns perguntavam, como é que você conseguiu a internet? Eu disse, Deus faz coisas, só que, né, que poucos entendem, né? É verdade. E eu fui abençoado por isso. E foi uma experiência, Magda me desafiou, olha, nós 3 de novo. Olha a desenvoltura do pastor, cheia de peixinho. Me dá mesmo, irmão, tá bem? A gente se esforçou muito, você não sabe quanto, viu? Você não sabe quanto, né? Era bem divididozinho, um pastor fazia a parte musical, os outros 2 auxiliavam se é que pode dizer coreografia, sem querer ofender as meninas aqui, né? E depois o outro pastor contava a história do plano da salvação e eu concluía com a parte das brincadeiras ali, aplicando princípios, valores, e foi muito, muito prazeroso. Tem outros vídeos, Marcos, pode seguir aí. Esse é um dos missionários, vamos escutá-lo. Amigos, familiares, irmãos em Cristo, missionário Rodrigo, missionário aqui na comunidade de Tapauá. Nós estamos aqui com ele, iniciando seu trabalho hoje, recém-chegado aqui, né? Missionário recém-chegado. Um casal lindíssimo, nós conhecemos, sua filha vai poder falar um pouco. Eu queria que você pudesse estar orando, porque eu vou te desafiar para coisas especiais aqui, para abençoar essa família missionária que Deus está nos apresentando. Eu queria que ele falasse um pouquinho mais sobre isso. Fala aí, pastor. Amém, obrigado, pastor. Bom, eu me chamo Rodrigo, sou missionário aqui na Igreja Batista no Patauá, na comunidade ribeirinha do Patauá. Nós estamos alegres por essa oportunidade de estarmos recebendo essa caravana maravilhosa de pastores. São todos uma bênção que nós estamos conhecendo aqui. Eu tenho 29 anos, sou nascido no Paraná, morei no Acre por 7 anos, eu era militar do Exército, graças a Deus cumpri os meus 8 anos. Em 2022 eu recebi o chamado missionário e posso ter o privilégio hoje, né, de estar podendo cumprir essa missão aqui que Deus me chamou. Em 2024 eu aceitei meu chamado, em 2025 eu já estou atuando. Faz 4 meses que eu me tornei missionário, eu, minha esposa Radassa e minha filhinha Maria Helena, de 1 ano e 4 meses. Então um grande abraço a todos os irmãos, saiba que eu estou muito feliz por estar fazendo parte dessa obra e eu quero agradecer a todos que vocês estão fazendo por nós aqui. Deus abençoe. Um abraço, irmãos. Ora,
abra o coração, certamente Deus vai usar a tua vida para abençoar esse trabalho dessa família missionária. Fique em paz. Graça e paz, Igreja Batista no Jardim, amigos, irmãos em Cristo, familiares, parceiros de oração, você que tem acompanhado a nossa jornada. Acho que isso foi invertido, né? Batista no Jardim, amigos, irmãos em Cristo, familiares, parceiros de oração, você que tem acompanhado a nossa jornada aqui nesse desafio missionário aqui no Amazonas, quero agradecer suas orações, sua generosidade, sua parceria. E estou aqui com o pastor David, ele é um dos coordenadores do projeto, e ele tem uma palavra, a igreja também um convite especial, porque muitas coisas aqui nós podemos ver, participar, e certamente vamos poder abençoar alguns trabalhos aqui pontualmente, com doações específicas que vão abençoar o projeto, mas o pastor David pode falar um pouco mais com mais propriedade. A graça e paz, amados irmãos, sou o seu missionário desta igreja, Igreja Batista no Jardim, e estou aqui plantando igreja, estamos aqui caminhando, servindo ao Senhor, multiplicando discípulos, formando líderes, avançando pelos rios e igarapés em comunidades ribeirinhas aqui na Amazônia. E a igreja do Senhor Jesus, a igreja dos irmãos, é fundamental para o avanço da obra missionária. É uma bênção ter aqui o pastor Anderson, mas eu quero te fazer o convite para você que está assistindo esse vídeo, ouvindo esta palavra, que você também se sinta motivado a estar aqui junto conosco, fazendo parte desta obra. Continue orando por nós, continue contribuindo, realizando as ofertas da campanha de missões, mas é importante você também pisar no campo missionário, fazer parte daquilo que Deus tem realizado, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu falar um pouquinho. Tem mais um ainda, Max? Pode soltar. São curtos, né? Na verdade, é um vídeo que resume um pouco de tudo que nós acabamos de falar aqui, irmãos. São dias muito intensos, irmãos. Começa cedo, termina tarde. A gente precisa desocupar o barco para os atendimentos. Manhã numa comunidade, à tarde já na outra comunidade. Enquanto a gente almoça, o barco se dirige a outra comunidade. Enquanto a gente dorme, o barco viaja a noite inteira já para outra comunidade para facilitar. Esteve lá também o pastor Fabrício, que é o executivo de Missões Nacionais, o pastor Daniel Ventura, executivo da Ordem, que vai conosco lá. Max, eu vou pedir para você voltar para o PowerPoint, o próximo vídeo a gente bota no final, porque eu quero concluir essa parte da apresentação. Bota lá do slide que tem uma pernambucana. Eu tive o privilégio de encontrar uma pernambucana, irmãos, no meio da Amazonas, porque Pernambuco vai dominar o mundo. Vocês não acreditam nisso? Né? Essa é a Marlene, irmã, 57 anos. Aos 52, se eu não me engano, ela conheceu o projeto, que foi no acampamento radical, que funciona na base da Junta de Missões Nacionais dentro do Amazonas. Voltou e se apresentou para o seu pastor. Eu preciso ir, se você não tem mais idade, nem escolaridade. Ela não tinha nem o segundo grau, nem o primeiro. Correu para fazer o supletivo, fez os 2 supletivos, voltou no gabinete do pastor e disse, está aqui. Agora eu quero participar, pastor, se você não tem mais idade, até 40 anos. Esse pastor deu um jeito, ligue para lá, e ela ficou até que o pastor ligou, falou com o coordenador, abriram essa exceção, e essa jovem foi. Se apresentou, fez o curso de 3 meses primeiro, na base. Depois foi enviado para a comunidade ribeirinha, 1 ano e 7 meses. Completa o curso de 2 anos. E aí, quando completa os 2 anos, a junta, de fato, pergunta se o missionário quer permanecer. E ela cumpriu a etapa e desejou permanecer. E hoje ela é a gestora do acampamento radical dos batistas lá no Amazonas. Amém, irmãos? Então, presentei ela com essa bandeira. Houve muita alegria no seu coração. Ela, inclusive, vai estar em Recife por esses dias, e foi muito bom poder ver ali o quanto que Deus levanta pessoas, o quanto que Deus, de fato, tem feito a sua obra
E isso é muito especial. Além do projeto, irmãos, pode ir passando aí os slides, Max, eu participei da consagração ou do concílio de 5 missionários, essa foto aí, exato. 5 missionários no sábado, saímos do barco, fomos direto para a igreja, e ali esses 5 missionários foram sabatinados, literalmente, por um grupo grande de pastores, e aprovados, foram consagrados ao Ministério Pastoral. São todos do projeto Radical Amazonas, são todos do projeto missionário, e foi um momento também muito especial poder ver ali aqueles jovens podendo passar por essa etapa. Todos eles estudam, fazem 2 anos de radical e depois fazem mais 4 anos de seminário, para poderem ter o direito de serem consagrados efetivamente ao ministério pastoral. E isso foi muito especial. E por fim, irmãos, eu quero destacar esse último slide. Primeiro, minha gratidão a Deus e o meu orgulho de pertencer à família Batista. Amém, irmãos? Amém. Talvez você não tenha noção do que significa ser parte dessa família chamada Batista. Eu desafio você a conhecer um pouco mais no site, os projetos. Só na Amazonas, 217 missionários cuidados, mantidos. Eu louvo a Deus por essa visão missionária da Igreja Batista, irmãos. Essa é a visão, esse é o DNA principal batista. Nossa história é assim. Desde lá 1881, quando os primeiros missionários efetivos chegaram aqui, já até existia um trabalho aqui feito pelos imigrantes, mas os missionários chegaram ali. E esse é o DNA, e eu louvo a Deus por fazer parte dessa família, uma família que tem uma visão missionária, porque para investir aonde ninguém está vendo, tem que ter visão. Porque a maioria das igrejas hoje tem investido, sabe em quê? Tempos bonitos e inconfortáveis. Você já reparou que tem umas igrejas que já nascem agora chique? Já nasce até com Alexa, se duvidar na porta. Alexa, abre porta. Né? Já nascem ricas, porque o público tem que estar confortável. Para investir nos ribeirinhos tem que ter visão missionária. E a igreja, a denominação que você faz parte tem. Amém, irmãos? Tem sim. Tem o Espírito Santo que conduz. A evidência da presença do Espírito Santo na vida do povo de Deus é o amor que ele tem pela obra missionária. Atos 1:8, vai vir sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para vocês serem testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e confim da terra. A gente usa o Espírito Santo com um bocado de papagaiada aí, mas pouca igreja de pastor avisa e ensina a sua igreja que o Espírito Santo veio para nos capacitar a obra missionária. É assim que é, irmãos. Eu quero louvar a Deus, irmãos, pelo amor que eu vi no coração de cada missionário. Eu não encontrei um missionário de cara feia. Você viu aquele missionário falando, Rodrigo, sua filha tem 1 ano e 3 meses. Ele disse que fazia 4 meses que chegou lá, então sua filha chegou lá, completou 1 ano de vida lá no campo missionário. Moram de forma simples, como os ribeirinhos. Alguns questionaram como pode o missionário morar assim, e o pastor disse, porque eles precisam mergulhar na cultura para serem aceitos. E eu não vi nenhum deles reclamando, eu não vi nenhum deles de cara feia. Igrejas simples, como você viu ali, aquela igreja acabou de ser construída, aquela de madeira. É aquela igreja que nós vamos abençoar, amém, irmãos? Eles precisam pintar a igreja, eles precisam de um caixinha, Juan, um Watson, daqueles que a gente tem 2 aqui, e que às vezes a gente não quer usar, porque isso aí dá chiado, isso aí não presta mais não, pastor. Se fosse mais perto, eu ia mandar os 2 para lá. Em um caixinha. E eu estou me juntando com o líder dos embaixadores dessa igreja, com os embaixadores do Brasil, através do seu coordenador, para abençoar essa igreja, amém, irmãos? O Confio Missionário vai poder abençoar uma oferta especial direcionada para aquela igreja lá, em nome de Jesus, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela juventude dos missionários. Você reparou? Tudo com carinha de gente que saiu do leite ontem. Investindo a sua juventude no campo. Eu queria fazer a nossa juventude pensar que nem tudo na vida é juntar dinheiro na conta, comprar carro novo e ter vida confortável, não. Enquanto eu estava lá, eu fiquei pensando, seria muito orgulhoso para mim, prazeroso, que os meus filhos vivessem essa experiência. Sair do colo da mãe. Ir lá para uma comunidade de 80 pessoas. Você já pensou morar numa comunidade de 80 pessoas no meio do Amazonas? Com 3 dias você conhece todo mundo. E eles lá. Lá eu conheci a maior igreja batista do Brasil.
Porque uma comunidade com 80 pessoas, mais de 35% faz parte da igreja. É a maior. Eu quero louvar a Deus, irmãos, pela alegria e humildade do povo. Como é bom ser recebido. Falei quarta-feira, as crianças, para entrar no templo, tiram um chinelo. Sabia disso? Porque elas entendem que aquele é um lugar especial. Elas são ensinadas a isso. Gente simples. Muito simples. A gente descobre que a gente não precisa de muito para viver, né? Esse final de semana eu fui a Cuiabá, levei minha família para o shopping, levei minha esposa para jantar num grande restaurante para celebrar 28 anos de relacionamento. Afinal de contas, ela merece, está me suportando. Mas a gente não precisa de muito, sabe, irmãos? Gente simples, mas feliz. Missionários vivendo de forma simples e feliz. Sem reclamar que o povo sabe que a igreja não tem conforto, que não tem forro, que não tem som, que não tem carrom. A gente reparou que na maioria das igrejas não tem bateria, nem sequer um carrom. Um carromzinho, que nós temos 2 aqui. Não tem. Quero louvar a Deus. Quero louvar a Deus, irmãos, por Deus me revelar o tamanho do desafio e das oportunidades de fazer missões na prática. Às vezes a gente acha que o Evangelho já foi pregado a todo mundo e não foi, irmãos. A missão da igreja continua de pé. Não foi assim que a gente disse recentemente? No amor, né? Vamos completar a missão, enfim. Quero louvar a Deus, irmãos, por essas coisas. Voltei para casa e agora para a igreja, ainda mais convicto do meu chamado missionário, sim. Missões tem prioridade na minha vida e na igreja que eu sou pastor. Sei do trabalho que isso dá. Sei que é mais fácil promover congressos do Espírito, congressos disso, daquilo, festival disso e daquilo outro, noite daquilo, encontros dos namorados, nada contra as igrejas que fazem. Mas eu serei muito mais intencional, ainda mais depois de voltar desse mergulho missionário que eu dei. Foi essa minha fala no último dia. Eu tive a oportunidade de mergulhar no Rio Negro lá, tomar um banho. Mas o mergulho que eu dei foi de fato, foi imersão missionária que eu tive. E olha que eu já fui a outros campos. E ver tudo isso de perto, e viver, e saber que eu faço parte disso, por minhas orações, minhas ofertas, orações da igreja, ofertas da igreja, confio missionário, está abençoando gente que está fazendo um trabalho assim belíssimo. Esses pastores missionários, eles não vão receber honra como os que receberam aqui durante o aniversário da igreja. Você não vai nem decorar o nome dele, mas em setembro eu vou mostrar um por um na campanha. Amém, irmãos? Um por um, nome por nome. Então eu volto para casa mais convicto de que Deus opera assim em nós, no meio de nós e através de nós. Fique de pé em nome de Jesus. Já está lá a liturgia, temos uma